Hoje vamos falar da Páscoa, obviamente. E a Páscoa, sempre que pensamos na Páscoa, pensamos no Éxodo, certo? E é uma palavra esquisita, não é uma palavra assim tão comum. E Páscoa e Éxodo significa caminho para fora. Um caminho para fora. E vemos na Bíblia muitos Éxodos. Durante o percurso do povo de Israel, encontramos vários Éxodos. Só que lembramos de um dos Éxodos mais importantes, que é o povo de Israel que está no Egito e sai para a terra prometida. Mas o Éxodo do Egito não começa no Egito. A Páscoa que celebraram os israelitas no Egito não começa no Egito. Começa muitos séculos antes. Começa com Abraão. Em Gênesis 15, versículo 13 e 14, diz: Então disse a Abraão, está a falar o Senhor, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Desculpem. Porque é que 500 anos, mais de 400 anos antes, o Senhor está a dar esta palavra ao Abraão. Por quê? Porque o primeiro Éxodo começa com ele. Ele é chamado de Ur dos Caldeus, a terra onde ele era, para sair dessa terra e ir para uma terra prometida. Esse Éxodo começa com ele e a sua família. Vamos percorrer a história de Abraão e vamos ver como as suas decisões, as suas atitudes, os seus comportamentos levaram a sua descendência ao Egito, à escravidão. Vamos ler agora Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Sempre nos filmes vemos a luta entre o bem e o mal. Mas não sei se notaram ultimamente nos filmes que estão a focar no antagonista. E o que aconteceu com o antagonista para ser essa pessoa
tão negativa, tão cheia de maldade, de dor, de ódio? Por que é que esse antagonista chegou a esse lugar? E podemos pensar na história da Páscoa, que o antagonista é Faraó. E sim, cometeu muitos crimes terríveis em contra do povo de Israel. Mas eu posso encontrar em Abraão certos comportamentos, atitudes e decisões que fizeram com que a sua descendência acabasse no Egito. Vamos fazer esse percurso na vida de Abraão. E vamos encontrar os momentos tanto positivos como negativos. As decisões que ele teve de tomar e como é que essas decisões impactaram na sua descendência. Vamos contar os pontos positivos e os pontos negativos desta personagem. Vemos ali em Gênesis 12, de 1 ao 4, o primeiro mandato divino. É: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Então, Abraão faz mais ou menos. Ele sai da sua terra, da casa do seu pai, mas ele leva ao seu sobrinho, Ló. Eu penso, ok, Ló era órfão, o seu pai tinha morrido. Eu acho que dentro do coração de Abraão existia aquele instinto paternal de cuidar do seu sobrinho e ele leva a Ló. É um ato de fé. Ele sair da sua terra é ir para uma terra desconhecida. Mas aí começa um cumprimento desse mandato divino de uma maneira parcial. E eles chegam a Canaã. Gênesis 12, 7. E o que acontece em Canaã? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, o Senhor está a confirmar o que já lhe disse Abraão em Ur dos Caldeus. E o Senhor mostra também o seu apoio ao aparecer a Abraão. Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra. Onde? Em Canaã. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, aqui vemos que Deus dá uma indicação. Tens de ir para aquela terra. O Senhor fez uma grande promessa a Abraão. E ele diz: eu vou abençoar não só a Abraão, senão também a casa dele. E através de Abraão, as nações serão benditas. Foi a promessa que o Senhor lhe fez. Então, Abraão chega a Canaã e encontra fome. Canaã não parece uma terra onde ele pudesse ser abençoado. Não parece a tal terra prometida. É uma terra que não tem alimento. Como é que o Senhor pode abençoar ao seu servo se não tem alimento nesta terra? E ele toma uma decisão. Ele desce para o Egito. Na Bíblia, muitas vezes, encontramos como essas indicações geográficas mostram também algo que está no coração, algo que tem a ver com a moral. Ele desceu para o Egito. Mas descer não implica somente ir para o sul. Implica também que ele estava a desobedecer a Deus. Deus podia abençoar,
de uma maneira milagrosa a Abraão nesta terra prometida. Mas Abraão decide ir para o sul, descer, ir para o Egito. Gênesis 12, 13, diz: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Versículos 15 e 16. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Então parece que a mentira, a desobediência, o engano trouxe uma riqueza para Abraão. Ele disse à sua mulher que dissesse que ela era a sua irmã. O faraó fica apaixonado pela Sarai e então começa a prosperar a Abraão. Mas é uma prosperidade baseada na mentira. Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Nós acreditamos que as pragas só aconteceram no tempo de Moisés, mas 400 anos antes, 4 séculos antes, Faraó foi castigado com pragas, mas foi por causa do pecado de Abraão. Este padrão se repete na vida de Abraão. Tempo depois, ele vai com Abimeleque, rei dos filisteus, e faz exatamente igual. Ele disse: é a minha irmã. E ele é abençoado por causa desse engano. E nós sabemos que tempo depois, os filisteus foram uma grande dor de cabeça para os israelitas. Gênesis 13, 10. Abraão é expulso do Egito, regressa para a terra prometida e começa a ter certos atritos com o seu sobrinho, Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Abraão simplesmente não quer conflito com Ló e pergunta: qual é a terra que tu queres? E Ló escolhe a melhor parte da terra, a terra mais fértil nessa terra prometida. Tempo depois, sabemos que os descendentes de Ló têm imensos conflitos com o povo de Israel. Uma decisão no passado começa a impactar a descendência de Abraão. Gênesis 15, versículos 4 até ao versículo 6. Deus ainda não tinha dado um herdeiro do seu sangue a Abraão. Então, em Gênesis 15, diz: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, está a falar de um servo que trabalhava na casa de Abraão: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, uma das frases mais bonitas: olha agora para os céus
e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E o ponto mais alto de Abraão: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Deus mantém a sua promessa. Deus tinha feito uma promessa e por amor do seu nome, da sua reputação, cumpre esta promessa. Apesar dos erros de Abraão, o Senhor mostra que nesta passagem está o cumprimento da promessa que fez no passado a Abraão. E Abraão, como eu disse, tem um dos pontos mais altos na sua vida. Acredita nas palavras de Deus. E isto agrada a Deus. Mas não todo é bom. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva de onde? Egípcia, cujo nome era Agar. Versículo 3. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Mais uma vez, Abraão e Sara estão a tentar utilizar as suas próprias forças para conseguir a bênção. E desta vez abusam, porque é a palavra, de uma escrava que trouxeram do Egito, Agar. Esta serva, esta escrava, concebe um filho chamado Ismael. Quando Ismael nasce, começam atritos e conflitos na casa de Abraão. Eles acabam por serem expulsos da casa de Abraão ao deserto, onde não haviam condições para que ele sobrevivesse. Mas Deus poupou a vida de Ismael também. Abraão tem de enfrentar as consequências daquilo que ele fez. E já nesta altura tinha o seu filho, do seu sangue, Isaque. E Deus prova a Abraão. Pede que esse filho, que ele tanto ama, seja sacrificado. Podemos ver, mais uma vez, a fé de Abraão. E Deus apresenta um símbolo poderoso. Antes de sacrificar a Isaac, antes de que ele morresse, Deus apresenta um cordeiro inocente para ser o substituto de Isaac. A Bíblia não esconde os grandes erros dos patriarcas. E os pecados de Abraão tiveram consequências, tanto na sua vida como na vida dos seus descendentes. Se criaram atritos entre familiares, entre povos, entre nações. Deus fez uma grande promessa a Abraão, mas também Deus permitiu que Abraão fizesse esse êxodo, esse caminho para fora, para tratar o caráter dele. Deus utiliza, inclusivamente, os momentos mais difíceis para tratar o nosso caráter nesse êxodo que estamos a viver. Esse foi o êxodo de Abraão. Agora vamos ver o êxodo de Israel. Vamos para o futuro.
duas gerações mais para frente. Gênesis 16, versículo 1 e versículo 3. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas. Ismaelitas. Lembram da história de Ismael? Há uns minutos. Aquele filho que foi expulso da casa de Abraão, que foi enviado para o deserto e que Deus poupou a vida do Ismael. Ok. Então, vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Estão a falar de José. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram, porque ele estava num poço, o José, e alcançaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram a José aonde? Ao Egito. Então, avançamos 2 gerações e vemos como esses conflitos do passado começam a misturar-se. Jacó, neto de Abraão, tem 12 filhos. E eles querem vender um dos seus irmãos, porque não gostam dele. E querem vender esse irmão aos midianitas. Depois de Sara morrer, Abraão tem uma outra mulher, que é Quetura. E Quetura, os descendentes de Quetura são os midianitas. Outro povo com quem tiveram atritos. E os filhos de Quetura e Abraão foram afastados do filho da promessa, de Isaac. E vemos como o destino encontra a esses povos e levam ao filho de Jacó, ao neto de Abraão, para o Egito, para trabalhar como um funcionário na casa de Potifar. Deus continua a ser fiel. Ele vai cumprir a sua promessa. E apesar das más intenções que tinham os irmãos de José, Deus utiliza este mal e torna-o bem. E José, no fim dos seus dias, ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus cuidou da semente de Abraão e permitiu que um povo inteiro sobrevivesse. Lembrem-se que a promessa de Abraão foi abençoar as outras nações. Não necessariamente era receber a bênção para a sua casa e ficar com ela ali. Não. Era para abençoar as nações. E através da vida de José, muitas nações foram abençoadas. Vamos para o futuro. 4 séculos depois, o povo de Israel está na escravidão. E Deus está a comunicar o plano de um grande êxodo. Ele faz uma promessa e quer que esse povo saia da escravidão e vá para a terra prometida. Deus vai cumprir a sua promessa mais uma vez e vai destruir ao opressor, que neste caso é Faraó. O seu coração fica endurecido, mas ainda assim eles conseguem sair daí, porque Deus faz a promessa. Éxodo 6, versículos 7, 8 e 9. Éxodo 6,
versículo 7 ao versículo 9. É a promessa de Deus. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. São necessárias 9 pragas e a morte dos primogênitos para que Israel consiga sair do Egito. E neste êxodo, Deus volta a apresentar um símbolo poderoso. O sangue de um cordeiro inocente permitiria poupar a vida dos israelitas no Egito. E não só, porque na Bíblia diz que outros estrangeiros também acreditaram em Deus e foram poupados no dia da Páscoa. E saíram também da terra para ir para aquele lugar prometido por Deus. O caminho para a terra prometida não foi fácil. 40 anos. 40 anos no deserto. O êxodo não é só um momento, um instante. O êxodo é um caminho. O êxodo é um percurso. E esse percurso é utilizado por Deus para tratar o caráter de cada uma das pessoas que faziam parte do seu povo. Deus precisa que o caráter seja tratado, porque Ele precisa que o seu povo seja santo, assim como Ele é santo. Já vimos o êxodo de Abraão, já vimos o êxodo dos israelitas e agora o nosso êxodo como cristãos. Cada um de nós tem construído um percurso para o Egito. Bem podemos dizer, foi por causa do meu avô, do meu pai, por causa das suas decisões que cá estamos. Num lugar escuro de escravidão. Mas nós não somos tão inocentes como acreditamos. Nós não somos melhores do que Abraão. Nós tomamos decisões. Tivemos comportamentos e atitudes que nos trouxeram ao nosso Egito. O nosso Egito é o pecado. O nosso Egito é a amargura, é o ódio, é o rancor. Muitas pessoas do povo de Israel no deserto queriam voltar a esse Egito. E às vezes nós contemplamos a opção de voltar para trás. De voltar a esse lugar de escravidão. Mas eu quero falar hoje também com as pessoas que pode ser que não tenham feito uma decisão por Jesus. E que estão mesmo nesse Egito, nesse lugar de escravidão, nesse lugar de pecado, nesse lugar de vícios, nesse lugar de adicções, nesse lugar de ódio, de rancor. Deus está a fazer um chamado ao êxodo. Está a dar uma oportunidade. Hoje, não é amanhã, é hoje.
uma oportunidade onde apresenta um símbolo poderoso, um cordeiro inocente. O sangue desse cordeiro inocente pode tirar-nos dessa escravidão. O sangue de Jesus pode reconciliar a nossa vida com o Pai Celestial. Só Jesus pode reconciliar-nos com o Pai. E se alguém neste momento sente no seu coração que está como os israelitas no Egito, é tempo para dizer: eu quero tomar a decisão por Jesus. Eu quero sair. Eu quero ter este êxodo. Eu não quero continuar na mesma. Mas estas palavras também são para aqueles que tomaram uma decisão por Jesus já há um tempo. Aqueles que aceitaram o sacrifício do Cordeiro, a morte de Jesus. Aqueles que receberam a graça, a misericórdia. Aqueles imerecedores que disseram: sim, Jesus, eu quero sair. Eu quero este êxodo. Eu quero a terra prometida. Mas a redenção, a salvação, não é um bilhete de comboio que vai direto do inferno para o céu, sem paradas. Simplesmente vai direto. Não. Precisamos fazer um percurso. Precisamos muitas vezes ir para o deserto para que Deus trate o nosso caráter. Deus vai tratar o nosso caráter. De certeza, vamos errar. De certeza, vamos ter atitudes e comportamentos errados. Mas Deus hoje também está a fazer este chamado àqueles que disseram: sim, eu quero ser o teu filho. Eu creio em ti, Jesus. E que vejas que este percurso é necessário. Deus precisa de tratar o nosso coração. Recebemos uma promessa e precisamos percorrer este caminho. Um dia dizemos: Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra no meu coração. Mas vocês sabem o que é o coração para os israelitas. É o lugar das minhas decisões. É o lugar onde está o meu caráter. São os meus pensamentos. Então, quando eu digo: Senhor Jesus, que sejas o Senhor do meu coração, estou a dizer que sejas tu nas minhas decisões. Que sejas tu nos meus pensamentos. Que sejas tu nos momentos em que eu estou fraco e estou pronto para ir para o Egito de volta. Vamos acabar com João 14, 6. Porque esse êxodo, esse caminho, só pode ser feito de uma maneira. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar.